mais jovem parlamentar da Assembleia Legislativa, tem 25 anos, nasceu no município de São Gonçalo e é formada em Ciência Política e Economia. É o presidente da Comissão de Economia e vem buscando fazer um mandato participativo, ouvindo a opinião dos eleitores. Meu convidado do Alerj Entrevista de hoje é o deputado Renan Ferreirinha. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né, desde a sua vida escolar até a sua vida política, né, o início da sua vida política. E falando sobre a sua vida escolar, a gente percebe que a sua trajetória é muito acima da média dos estudantes brasileiros, né? O senhor teve a oportunidade de estudar, por exemplo, num colégio militar, depois estudou com bolsa integral, fez a sua graduação na Universidade de Harvard, que é uma das mais conceituadas do mundo. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa trajetória e começasse dizendo por que essa decisão de estudar em um colégio militar. O senhor começou no colégio militar com 10 anos de idade. Exatamente. Primeiro, agradecer o convite, Nath, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Eu digo que tudo que aconteceu na minha vida foi através de educação. Primeiro, eu tive a sorte de ter nascido numa família que preza muito pela educação. Minha família é formada por educadoras. Minha mãe é professora de matemática da rede municipal de São Gonçalo. Minhas tias também são educadoras. Eu soube desde muito cedo que o que eu receberia da minha família seria um legado na educação. Primeiro, valorizando a importância da educação nas nossas vidas e depois buscando sempre oportunidades que pudessem, de certa forma, abrir novas oportunidades futuras. Eu estudei até meus 10 anos lá em São Gonçalo, onde eu nasci e fui criado, e quando eu tinha 10 anos eu ouvi falar sobre um colégio público de qualidade, que é o Colégio Militar do Rio de Janeiro, que algumas pessoas me disseram: Renan, se você, na época, a maior parte da minha família em São Gonçalo é Renan, começou a ser mais Ferreirinha quando eu fui para o Colégio Militar. Meu nome é Renan Ferreirinha mesmo, não é diminutivo não. E o pessoal falou: o colégio é um colégio diferente, que vai realmente te proporcionar diferentes experiências extracurriculares, acadêmicas e por aí vai. Mas eu imaginei que era algo impossível, até porque, de certa forma, você cruzar a ponte, ir para a capital do estado, eu meio que de suburbano, em São Gonçalo, família com classe média baixa, todas essas questões ali que limitavam um pouco esse acesso. Mas eu decidi fazer a prova, até porque a prova acontecia dentro do Maracanã. Você tinha que ir lá para geral na época e fazer prova lá dentro. Então, a primeira vez que eu entrei no Maracanã, na verdade, foi fazer prova. E acabei não passando a primeira vez, mas fiz de novo. E aí, com muita motivação da família, dos professores, eu acabei sendo aceito. Exige uma dedicação, né? Bastante. Uma concorrência danada. É um concurso muito difícil para a idade que você tem. Então, com 10 anos, lembro que no meu ano foram mais de 4.000 candidatos para 70 vagas. Então, é algo assim diferente. Eu acabei sendo aceito, ou seja, no colégio militar, passei na prova. Em 2006 eu comecei lá no colégio, onde eu fiquei por 7 anos. Eu costumo dizer que mais do que um colégio, o CMRJ, o Colégio Militar do Rio de Janeiro, acabou sendo a minha segunda casa. E foi uma revolução na minha vida, a mudança. Porque mais do que uma transição de escola, foi uma mudança de paradigma de vida. Porque eu, que acabava fazendo tudo em São Gonçalo, no meu bairro, ali perto do Rodo, de onde eu sou, no Rodo, Montuá, eu comecei a, todo dia de manhã, pegar o ônibus, 5h20 da manhã, em frente ao cemitério lá, São Miguel, pegava o Coesa, que é um ônibus amarelinho, que liga São Gonçalo ao Rio, soltava na Tijuca para entrar no colégio até 6h30 da manhã, e aí voltava. Então você começa a desenvolver uma maturidade e também a zelar e a valorizar a educação na sua vida. E você acha que isso que deu a sua base, né, para conseguir ampliar os seus horizontes e conseguir essa bolsa, né, tão importante para fazer a sua universidade fora? Eu costumo dizer que na vida sucesso é algo muito relativo, né? O que é sucesso para mim talvez não é sucesso para você e para outra pessoa, mas eu acho que tem 3 variáveis que são muito importantes para a gente analisar de maneira geral. Essas 3 variáveis são esforço, oportunidade e sorte. Sorte é algo que a gente não controla. Então, um dia você tem sorte, outro dia você não tem sorte, então não vale a pena nem a gente ficar perdendo muito tempo explicando isso. Oportunidade é a variável que eu acho que nós, como sociedade, devemos sempre trabalhar para equalizar. Ou seja, todo mundo deve ter acesso a oportunidades parecidas. Ou seja, igualdade de oportunidades. Não é igualdade do resultado, é de oportunidades.
para que a gente possa fazer uma comparação justa. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que é muito desigual. Essa história de quem quer consegue, a vida foi me mostrando que não era muito por aí. Eu tenho diversos amigos meus que jogavam bola comigo, brincavam de bolinha de gude, soltavam cafifa, que vai ser lançada cafifa, né, pipa, e queriam muito, mas não conseguiram. Como amigos, depois quando eu comecei a dar aula de inglês no Complexo do Lins, ali na Grajaú, Jacarepaguá, várias pessoas de Santa Terezinha, Cutia, Árvores Secas, comunidades dali, que querem, mas não tem conseguem. oportunidade. Porque não tem oportunidade. E a terceira variável, aí sim é uma variável pessoal, que é o esforço. Mas eu acho que a gente pode comparar desde que a gente entenda que existem essas outras variáveis, a sorte e a oportunidade. E aí sim o esforço ele também é muito importante. E acabou que sim, teve muito esforço, mas dado que eu tive muitas oportunidades, que a vida acabou mostrando, seja por sorte ou seja por pessoas que tiveram ali, professores, mentores, sou muito grato por muitas pessoas que me ajudaram na trajetória. E aí quando eu estava no final do ensino médio, eu ouvi falar sobre essa possibilidade de estudar fora, né? Mas era algo assim que eu achava que era completamente... Sonho, né? Primeiro eu achava que era maluco, algo impossível. Tinha uma menina que é uma colega, que depois acabou virando uma grande amiga minha, também de São Gonçalo, a Flávia Medina, que foi aceita em Harvard em 2009. Eu estava indo para o primeiro ano do ensino médio. E aquilo foi um boom na minha vida, né? Eu falei assim, como que alguém que fez o ensino médio no Brasil é aceito para estudar em Harvard? Como que isso é possível? Eu comecei, de certa forma, a pesquisar a respeito, descobrir. Tomei um susto primeiro, porque é um custo muito caro para você fazer esse processo, para tentar. Mas depois eu tive a grata alegria e surpresa de conhecer grupos que ajudavam com bolsa durante o processo do application, como se chama, o processo seletivo. Então eu nunca gastei um centavo para tentar estudar fora, nem lá. Eu tinha bolsa de 100% por necessidade financeira. Isso é algo importante a frisar. O mérito é você ser aceito na faculdade. Então eu fui aceito na faculdade devido à trajetória, às provas e várias outras questões que eu acabei apresentando. Vai muito mais do que só fazer uma prova. Mas a minha bolsa é por condição financeira. Então a faculdade entendeu que a condição da minha família fazia com que eu precisasse de uma bolsa de 100%. Se fosse uma família abastada, teria que arcar com todos os custos da universidade. Exatamente. A gente diz que você pode ser o Einstein, o Beethoven ou o Neymar. Se você tiver condições, você vai pagar. Vai ter que pagar. E tem muita gente que reconhece esse seu esforço. E eu queria chamar um vídeo para a gente ver um pouquinho desse pessoal importante falando sobre o senhor. O Renan, ele é carismático, ele é preparado, ele é cheio de energia. Quem é que você conhece que faz a ponte de São Gonçalo com Harvard? Quem é que mostrou a iniciativa que ele já mostrou com essa idade? Então, assim, me parece que ele tem as qualidades já comprovadas. Me chamou muita atenção também o jeito dele, o jeito da Tabata. Eu lembro muito dos dois nesse dia. Uma alegria contagiante, uma esperança e com uma vontade enorme de ajudar o Brasil. O Renan conhece educação, vem debatendo educação no mapa da educação, vem estudando o tema educação numa perspectiva não corporativista e nem conservadora. Ele tem vontade de transformar, ele tem vontade de fazer. Se você olhar a trajetória dele de vida, ela sempre teve diferentes coisas acontecendo, mas que sempre levaram ele para o caminho certo. Bom, deputado, isso conta um pouquinho, né, também da sua trajetória. Mentores. Esses mentores, pessoas em quem se inspirar, né, para construir, para pensar também, como foi dito, a questão da educação que é tão decisiva, né, para mudar o contexto do país, o desenvolvimento todo que a gente necessita tanto. E esse movimento Renova BR é um movimento também que investiu, né, em novas personalidades para justamente pensarem um Brasil diferente. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse movimento, o que ele é, né, e quais são os principais objetivos dele na política no Brasil. Maravilha. O Renova BR tem como grande objetivo e missão trazer pessoas comuns para a política, fazer com que a gente entenda que a construção política ela perpassa por uma construção social, cívica, que a sociedade precisa abraçar a política, até porque se é gente boa, pessoas que têm uma ética, integridade, uma capacidade técnica, não abraçarem, não se envolverem de maneira republicana e correta com a política, infelizmente, vão continuar tendo espaço para pessoas que não deveriam estar fazendo aquilo, que tem algum
desalinhamento ético, que tem interesses perversos com isso. Então a gente precisa jogar aberto com essas questões. E a gente tem que trazer gente boa, gente comum, para ocupar esses espaços. Então o Renova BR começou no final de 2018, eu lembro até, eu costumo dizer isso para o Edu, que é o Edu Mufarrege, o idealizador e um dos cofundadores, tem outras pessoas aí super importantes, o Wolf também, que é cofundador do Renova, e outras pessoas, que a gente teve um jantar aí no segundo semestre já, em agosto, ele, Tabata, outras pessoas, a Tabata é uma amiga minha, também cofundadora do Acredito comigo, e do MAP Educação também, que é deputada federal hoje, e a gente teve um jantar que ele explicou pra gente o que seria o Renova. 2 meses depois, o Renova já tinha um processo seletivo aberto. Mais 2 meses depois, tinham mais de 4.000 pessoas se aplicando. E aí, no começo de 2018, na verdade, começou no final de 2017, falei errado. No começo de 2018, tinha uma turma selecionada com 130 pessoas, que foram os pioneiros dessa primeira turma do Renova. E o Renova veio com 2 grandes iniciativas. A primeira, fazer um curso de formação para explicar diversos eixos temáticos de educação, saúde, economia, carga tributária, reforma política, diversas questões a respeito disso. E também, dentro da formação, como que você coordena uma equipe, como você monta uma equipe de campanha, como que você faz para questões de comunicação, contabilidade e várias outras partes importantes de uma campanha. E outra questão que tinha uma bolsa de estudos para fazer com que durante o período do pré, ou seja, você pudesse estar estudando, se preparando para isso. Se a gente tem bolsa de estudos para diversas questões, por que a gente não pode ter uma bolsa de estudos para pessoas que querem um dia entrar na política, e isso suprapartidário, pessoas de mais de 27 partidos presentes. Então, uma iniciativa super bacana que foi fundamental aí para a parte da renovação política. É uma renovação que, como a gente costuma dizer, não acredito, que depois eu posso falar mais a respeito, precisa ser uma renovação de princípios, práticas e aí sim de pessoas. E é importante o que o senhor disse sobre essa formação dessas pessoas, porque não é só uma coisa intuitiva política, né? Não é só uma vontade que a pessoa teve, o possível candidato de concorrer na eleição, mas também de chegar no parlamento ou no Senado, seja em que casa for, com alguma base para poder, né, já ter um conhecimento, atuar de forma mais assertiva. É um processo. Até então, a gente via muitas pessoas que não tinham nenhuma formação e que, como a gente diz, né, popularmente falando, caíram de paraquedas e ficaram um pouco perdidas, né, nessa atuação política. É todo um processo, né? Acho que até no meu caso, por exemplo, assim que, como eu falei, né, tudo que aconteceu na minha vida foi através da educação de qualidade. Seja porque tive professoras, mãe, tias, pessoas que me estimularam a valorizar a educação, ou seja, porque oportunidades que foram aparecendo, como, por exemplo, ter estudado numa escola pública de muita qualidade, o Colégio Militar, ter estudado em Harvard com bolsa integral por necessidade financeira, onde eu acabei fazendo economia e ciência política, mas também foi através de um certo ativismo em educação. Logo antes de eu ter sido aceito em Harvard, eu acabei estudando 3 meses na FGV, tinha ficado bem no concurso, fiquei entre os 5 primeiros, acabei tendo uma bolsa também de 100% lá, e lá eu conheci alguns amigos e a gente começou o primeiro site de financiamento coletivo só para educação no Brasil, chamado O Formigueiro, que a ideia era realmente conectar projetos inovadores em educação com pessoas que queriam ajudar e se engajar com isso. Mas se parar para pensar, o Formigueiro ajudou aí centenas, talvez milhares, algumas milhares de pessoas. Depois a gente começou o Mapa Educação, que na verdade começou com o Manifesto Mapa do Buraco, que foi um manifesto que entrevistou mais de 100 pessoas, incluindo a Cláudia, que falou aqui no vídeo, para tentar elencar os principais gargalos e problemas de educação brasileira e apontar algumas saídas para os mesmos baseados em experiências tupiniquins, como Sobral, no Ceará, Foz do Iguaçu, no Paraná, e por aí vai. E aí, do Manifesto Mapa do Buraco, que pautou muitas eleições de 2014 sobre as discussões de educação que aconteceram, a gente começou o movimento Mapa Educação, que queria fazer da educação pauta central de um projeto de país, passando pelo protagonismo jovem. E o Mapa fez diversos projetos, conferências, pesquisa, a maior pesquisa do Brasil, perguntando ao jovem o que ele acha da sua educação. Você, de certa forma, colocar o jovem como protagonista. A gente ouve muitas pessoas que têm que ser ouvidas também, professores, sindicatos, secretarias, mas a gente não ouve o estudante. O que você quer? O que você pensa da sua educação? Por que sua escola não é tão atraente? E aí eu comecei a conviver muito no âmbito de políticas públicas em educação. Mas ainda assim tinha uma certa frustração, porque quem segurava a caneta, no caso os políticos, acabavam não cooperando.
sendo porque tinham interesses escusos, sendo porque não achavam que aquilo era tão importante, a educação ficava de um escanteio. E daí surgiu realmente a motivação, junto com outras pessoas, de começar o movimento Acredito, que trabalha para uma renovação de princípios, práticas e pessoas na nossa política, defendendo diversas questões, desde sustentabilidade, o Estado eficiente, uma gestão pública melhor, questões que a gente realmente acredita são muito importantes. A luta contra a desigualdade, que se manifesta desigualdade de gênero, desigualdade de renda, desigualdade de raça e por aí vai. E do Acredito decide-se que algumas pessoas seriam candidatos, entre elas eu. Então a gente teve aí 25 candidatos em 2018, desses 25 foram 4 eleitos. Eu aqui no Rio de Janeiro, o Felipe Rigoni no Espírito Santo, a Tabata Amaral em São Paulo e o senador Alessandro Vieira lá em Sergipe. Deputado, vamos fazer uma pequena pausa e a gente volta falando sobre o Acredito no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.